Se ainda te resta dúvidas se existe vida após a morte, assista a outros vídeos que já temos no canal. Neste vídeo já partiremos da certeza de que existe sim vida após a morte do corpo. Mas quando esta nova vida se inicia? Teremos que aguardar algum evento celestial ou a transformação é imediata? E o que veremos? O que sentiremos? O que faremos? Como é a vida após a morte? Agradeço sua companhia e peço que se inscreva e deixe o gostei ao final do vídeo, se gostar do vídeo, pois é assim que você pode ajudar o canal. A vida após a morte não é um conceito puramente espiritualista. A grande maioria das religiões do Brasil e do mundo professam que a morte não é o fim de tudo e que existe algo após. Porém, o momento que continuamos nosso caminhar e o que encontraremos na vida após a morte do corpo é bastante variável. Os conceitos religiosos mais propagados ditam que a vida após a morte se dará após o juízo final, quando os mortos ressuscitam e voltam a viver, contemplando o céu e louvando a Deus, ou sofrendo no inferno, de acordo com o julgamento que foi realizado. Muitos acreditam que permaneceremos dormindo enquanto esperamos o dia do julgamento. Mas não é assim para nós espiritualistas e espiritistas. Nós sabemos que a morte do corpo é apenas uma transformação, e a vida continua em abundância. Nossa vida não estanca e segue, agora em novo plano. Seguimos a vida no mundo espiritual, que é a verdadeira vida. O que morre é apenas o corpo físico, mas nós não somos ele. Nossa essência sobrevive. Nós somos espíritos imortais. Apesar de sermos muito gratos ao nosso corpo físico, que nos é bastante útil em nosso caminhar, na morte o deixaremos, nos sentiremos libertos, como pássaros que vivem presos nas gaiolas domésticas. Mas você pode me perguntar, como eu posso afirmar isso se ainda não morri? Quais são as minhas bases para poder descrever essa visão sobre a morte? Os vários povos e religiões possuem livros sagrados e baseiam suas visões sobre a vida após a morte no que lá está escrito. Daí surgem algumas controvérsias, pois muitos leem as mesmas palavras e chegam a conclusões diferentes, e cada um acredita possuir a verdade. Mas o que vou fazer aqui não é expor a minha interpretação sobre algum livro sagrado. Baseio minhas palavras sobre a morte das notícias de quem já passou por ela. Todos somos espíritos, alguns ainda no corpo físico, outros já libertos, mas todos seguindo suas vidas. Em todos os tempos, as comunicações entre os dois planos aconteceram, e as notícias da vida espiritual eram trazidas até nós que ainda estamos no corpo. As nomenclaturas mudaram, os conceitos se aprimoraram, o entendimento evoluiu e a comunicação tornou-se mais clara. É a partir dessas notícias que podemos vislumbrar como é a vida após a morte, ou, se preferirem, como é a vida após a vida, já que a morte não existe. Então, segundo as notícias dos espíritos que voltam e nos contam o que encontraram no mundo espiritual, vejamos como é a vida após a morte. Descreveremos uma visão geral com conceitos mais amplos, já que a vida espiritual vai se desenvolver de forma diferente para cada espírito. Ela pode ser mais bela e feliz, dependendo sempre do nível de evolução que o espírito se encontra, quais os sentimentos que exala e como foi a sua vida enquanto estava no corpo. Não existem transformações abruptas. Nós continuaremos sendo os mesmos que somos agora ou de quando deixarmos o corpo físico. A vida continua da forma mais linear que podemos imaginar. Manteremos nossas qualidades e também nossos defeitos. Viveremos em local que esteja de acordo com aquilo que nós somos. Vamos pensar então num panorama mais abrangente possível, condizente com o nível de evolução de muitos de nós, se nos imaginamos espíritos ainda no início da evolução, mas que tentamos caminhar para a frente, sem se embaraçar nas armadilhas da maldade extrema. Assim como nós continuaremos os mesmos, a vida no mundo espiritual tem similaridades à vida física, que provocam expressões impressionadas nos recém-chegados. Sentem-se vivos, veem os outros espíritos com a forma humana perfeita. Conhecem cidades com construções materiais imponentes.
organizadas e com hierarquia de comando. O trabalho não cessa, ao contrário, é necessário e continua dignificando o ser. No entanto, o trabalho para aqueles espíritos que começam a despertar para as verdades espirituais será prazeroso, ao contrário daquele trabalho penoso que é comum encontrarmos no mundo dos encarnados. No mundo espiritual podemos e devemos continuar estudando e adquirindo novos conhecimentos. Bibliotecas com livros conhecidos e desconhecidos na Terra. Grandes instrutores, verdadeiros professores que nos auxiliam. Existe tecnologia muito mais avançada do que a conhecemos aqui. Entretenimento, museus vivos que nos levam não apenas a rememorar visualmente determinada época da história, mas a andar pelos lugares distantes no tempo, vivendo e sentindo o ambiente. Você já imaginou como seria andar pelas ruas em que Jesus andou e sentir aquele ambiente? Há música e arte muito mais belas. Os espíritos podem possuir um lar, entre outras residências, morando em bairros de enormes cidades. Existem árvores e flores com um colorido que não conhecemos. Animais, muitos daqueles que não possuem réplica na Terra. Fontes de água límpida e energizada. Tudo mais belo e concreto que nuvens e anjos do imaginário. Tudo o que encontramos na vida física da Terra é cópia do que encontramos no mundo espiritual. Mas nem tudo que tem no mundo espiritual podemos ver aqui na Terra. Por isso, meus amigos e minhas amigas, não há o que temer. A criação de Deus é contínua e exuberante. Vivamos nossas vidas físicas sem pressa e da melhor maneira que pudermos, sabendo que somos espíritos de passagem no mundo escola, que vai nos ensinar a crescer e voltar ao mundo espiritual da melhor maneira possível. E o que nos espera é a continuação da vida, a vida verdadeira, pois somos espíritos, e espíritos imortais. Obrigado pela sua companhia, peço que se inscreva e deixe o gostei para ajudar o canal e divulgar boas palavras. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.